Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, sou um dos professores aqui do EFATA e vou ter a honra de acompanhar vocês nessa próxima matéria a respeito de paternidade. Hoje a gente está podendo gravar essa aula com o público, tem alguns alunos aqui presentes que vão poder interagir, perguntar e com certeza vai dar uma dinâmica melhor e mais interessante para a nossa aula. Então gostaria que você prestasse atenção e pudesse acompanhar conosco. Nós vamos dividir essa matéria em alguns módulos e depois vou também passar para vocês alguma bibliografia de um assunto que ainda é escasso em termos de literatura, mas que para nós tem sido muito rico porque nós já temos vivido isso há muitos anos e se tornou parte da nossa cultura, da nossa essência como igreja, e hoje cremos que nós temos algo sólido para compartilhar. Eu queria iniciar então convidando você a abrir a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Está aqui na tela. E é muito interessante, primeiro contextualizando, o momento desse texto. O momento desse texto, Moisés estava na iminência de adentrar a Terra Prometida quando ele é avisado pelo Senhor que ele não poderia fazê-lo em virtude da desobediência que ele teve no momento final ali da sua trajetória. Aquilo que parece muitas vezes, para quando a gente lê de forma isolada algo injusto, na verdade nos deixa um fundamento e um protocolo que é eterno e é extremamente importante. Esse texto é a transição da obra, da edificação de um pai para um filho. Então essa transição, ela traz para a gente uma série de princípios que Deus depois ele vai reescrevendo em diferentes histórias ao longo da Bíblia, e que se você ler só esse texto isolado parece que é injusto. Uma pessoa como Moisés, alguém que se levantou como um líder, toda a lei foi entregue a ele e de repente ele serve a Deus por tantos anos e fica de fora. Na verdade não é questão de ficar de fora, na verdade Deus está construindo uma história geracional, e nessa história geracional até os erros de Moisés eram importantes para que nós pudéssemos aprender o que Deus gostaria de nos ensinar através deles. Então, olha o que diz aqui exatamente no momento que Moisés está passando o bastão para Josué, vamos dizer assim. Ele fala assim, olha, aqui é Deus passando, na verdade, o bastão para Josué, né? Moisés já tinha falecido. Deus fala assim com Josué. Josué 1,7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se vocês olharem aqui na tela, eu estou compartilhando com vocês a tela do meu esboço. Inclusive é assim que eu prego, é assim que eu dou aula, eu escrevo as minhas expressões, né? Então eu coloquei aqui, o Senhor deixa uma instrução clara a Moisés. Você quer ser bem sucedido nessa missão? Então faça conforme a minha lei? Eu coloquei bem claro, não. Eu acho isso incrível, porque Deus não fala assim, olha, você quer ser bem sucedido? Faz conforme a minha lei. É Deus falando com ele. Mas Deus é tão incrível que ele respeita os protocolos que ele cria. Então ele deu Moisés como uma figura de paternidade, de instrução a Josué, e ele não quebra isso. Ele fala assim, seja fiel a toda a lei que Moisés, meu servo, te ensinou. Ele não fala, a lei era a lei de Deus, mas Deus fala assim, seja fiel a que Moisés te instruiu. Sabe o que Deus está falando aqui? Não tem como um filho dar sequência na história de um pai se ele falar assim, agora que meu pai não está aqui, eu vou fazer do meu jeito. Agora eu construo do meu jeito, agora eu tenho a minha visão. Não, Deus é um Deus geracional. E nós só podemos ser bem-sucedidos na edificação de algo para Deus quando a gente sabe da sequência na obra que está sendo edificado por um pai apostólico, né? Então, o texto é bem claro, faça como Moisés ordenou. Deus está estabelecendo protocolos proféticos mesmo na ausência de Moisés. Mesmo na ausência de Moisés, a palavra de Moisés precisava ser obedecida. Isso não é incrível, né? Josué, ele não seria bem sucedido se ele obedecesse a lei a partir de uma visão pessoal. Ele seria bem sucedido se ele interpretasse exatamente aquilo que o próprio Moisés deixou a ele como instrução e não tentasse fazer algo diferente daquilo.
Sabe, às vezes a gente tem a tendência de querer inovar, né? E eu não tenho nada contra a inovação. Agora, existem áreas que nós não podemos modificar, são intocáveis. Né? Imagina se você chega um dia e fala assim, eu acho que está muito sem graça fazer a ceia só com pão e vinho, eu vou fazer, temos aqui um aluno direto do Japão, vamos fazer a ceia hoje com sushi. Né? Gente, tem algumas coisas que não tem como inovar, porque a ceia tem uma representatividade no pão e no suco de uva. Não dá para você fazer sushi e saquê. Vou inovar aqui, fazer uma coisa diferente. Então, a inovação, ela tem que nascer a partir de inspirações de Deus, mas existe um desenho, um protocolo eterno, onde Deus fundamenta princípios que são imutáveis. E aqui existe um princípio imutável. Toda sequência e transição apostólica nasce de um pai para um filho. Isso é muito importante porque a gente vai ver uma construção sendo feita desde Gênesis a Apocalipse, né? Onde Deus pode mudar estruturas, Deus pode mudar a movimentação, mas fundamentos para Deus são imutáveis. E a maneira que o Senhor escolheu para produzir uma edificação eterna e poder percorrer as gerações nessa edificação é através da paternidade. Paternidade é a garantia de Deus que um modelo vai se repetir de forma idônea, né? Se esse é o modelo de Deus, qual é a grande estratégia do inimigo para distorcer o desenho de Deus? É todas as vezes que ele consegue lançar uma semente de orfandade. Por quê? Porque o órfão, ele vai fazer exatamente o contrário do que o pai fez para ele se sentir aceito. Eu vou fazer do meu jeito, né? Então, paternidade é o desenho de Deus e orfandade é o desenho que o próprio inimigo semeia nos corações. Né? A gente vê que isso é uma crescente. Nós, no momento atual que nós estamos vivendo, nunca houve uma geração com a quantidade de órfãos que nós temos vivendo. No próprio país, no Brasil, o maior número de pessoas sem o nome do pai no RG está acontecendo exatamente agora. Nunca foi tão grande na história. E o que você vai vendo como reflexo disso na sociedade? Pessoas sem identidade, pessoas que oscilam nas suas emoções. E a gente poderia descrever uma série de características que a orfandade acaba gerando, inclusive na vida ministerial. Onde pastores e ministros do Evangelho buscam uma autoafirmação através do púlpito. Porque aquilo tudo que, na realidade, é gerado no interior carente, na ausência de uma palavra de afirmação que nasce na figura de um pai. Alguém que é afirmado por um pai, alguém que é formado por um pai, ele não necessita de validação externa. Isso nasceu em Deus. Isso não adianta tentar mudar, isso nasceu em Deus. E a pessoa que luta contra isso está lutando contra Deus. E é muito triste porque você percebe nitidamente quando isso acontece. Até com pessoas bem intencionadas, mas que procuram caminhar sozinhas, que têm dificuldade em se submeter, que não sabem o privilégio e a bênção que é obedecer. Né? Todas essas são as características da ausência da paternidade. E a paternidade é até interessante, é a primeira vez que nós estamos dando uma aula sobre paternidade, porque paternidade é difícil de você passar através de um livro. Né? Paternidade não é apenas uma aula. Paternidade é transferência de uma vida, é uma impartição de vida. O que nos habilita a ser pais não é uma escola de paternidade, o que nos habilita a ser pais é a capacidade nossa de caminhar como filhos. Se nós caminhamos como filhos e desfrutamos de um cuidado paterno, isso nos prepara para uma vida de paternidade. Esse é o modelo de Deus, pais que emancipam filhos para se tornarem pais. Né? E eu acho esse modelo de fato incrível, porque graças a Deus, na minha vida pessoal, e até para compartilhar um pouco com vocês, meu pai natural e minha mãe, eles são também pastores, mas nós nos convertemos juntos. Então eu tive uma experiência de ser criado por um pai que não conhecia o Evangelho e que ao longo, quando eu tinha meus 19, 20 anos, se converte junto comigo. Nós fomos batizados no mesmo dia. Né? Mas quando eu olho para trás, meu pai antes do batismo, ele não teve grandes mudanças porque ele sempre foi um cara tão íntegro e tão correto
que, sabe aquela história que você fala assim, o cara se converteu, virou uma benção, né? Brigava, não briga mais, bebia, não bebe mais. Meu pai não teve nada disso, porque ele nunca tinha visto isso, nunca viu uma cena de agressão dentro de casa. Eu sempre tive um referencial muito claro do que era ser pai. Sabe essas expressões que a gente ouve nessa geração assim, olha, eu preciso de um tempo de qualidade com o meu filho, né? O pai que precisa sair para levar o filho no shopping porque não teve tempo durante a semana. Gente, eu acho que essa expressão, na minha mente e pensando com a mente de Deus, ela não existe, tempo de qualidade. Ou você tem tempo ou você não tem. Porque o almoço rápido durante todos os dias é um tempo de qualidade. O acordar, dar um beijo no rosto e falar assim, filho, estou indo trabalhar, mas não te vejo hoje em dia. É um tempo de qualidade. Agora, não adianta você ter uma ausência durante uma semana e chegar no final de semana e falar assim, vou te levar no shopping e ter um tempo de qualidade. Não, você é ausente. E um dia no shopping não substitui a tua ausência durante a tua presença durante os dias da semana dentro de casa. E daí quando você pega alguém que vive essa realidade, chega na igreja e vê alguém falando sobre paternidade, o cara se fecha porque não viveu isso. Mas não é porque você não viveu isso que não seja uma realidade espiritual. E é aqui que eu quero iniciar a aula. Te pedir para que quebre todos os seus paradigmas, que baixe a guarda, para que a tua experiência pessoal não te feche para um assunto tão profundo e tão importante. Você pode, através da sua humildade, né, de baixar a guarda e permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ser completamente curado numa área onde você deve ter, eventualmente, algum tipo de trauma pela tua relação com o teu pai. Porque a tua relação com teu pai interfere diretamente na tua relação com Deus. E se você foi ferido por uma paternidade natural ou até por um pai espiritual, um líder, um pastor, isso vai ter interferências, intercorrências na sua vida. Então a aula de hoje, ela não pode caminhar a partir de alguém que já tem preconceitos a respeito do assunto. Então, ainda que você tenha aprendido de forma distorcida, ainda que a tua experiência pessoal com relação à paternidade tenha sido ruim, eu te convido a ouvir a partir de um desenho correto, para que, se for o caso, você perdoe o teu pai, perdoe as figuras de liderança da sua vida e permita que o Espírito Santo te restaure, para que você possa provar de uma paternidade bíblica, né, que está na figura não substitutiva, mas representativa de um homem, mas que na verdade te conecta a Deus. Porque todo pai, seja ele natural ou espiritual, ele tem uma figura representativa de Deus. E se você teve dificuldade com a representativa, você vai ter dificuldade com a original. Então, se você restaura a figura representativa, você restaura a sua visão com relação ao original. E a ideia dessa aula é te levar a entender que esse é um assunto que começa em Deus, finaliza em Deus e permeia todas as Escrituras. A Bíblia, ela nasce de um pai, ela tem seu ápice no pai enviando o seu filho e ela conclui no pai convergindo toda a história na vida do seu filho. A Bíblia é uma relação de pai e filho, né? Você vê que enquanto Deus se revela ao homem como Senhor, os judeus tinham a compreensão do que ele estava dizendo. Quando ele resolve se apresentar como pai, é onde Jesus é crucificado. Qual a maior heresia que Jesus falou? Ele falava que ele era filho de Deus. E que uma heresia maior do que essa é que ele nos incluiu nessa filiação. Então hoje nós somos filhos de Deus. Você quer ver alguém que quer afrontar um evangélico? Qual é a primeira questão que coloca? Ué, você fez isso, você não fala que é filho de Deus? Ué, cadê Deus na sua vida? Cadê o teu pai? Né? Porque esse é o maior questionamento. É como se a figura do pai, se Deus é nosso pai, nos isentasse de passar por problemas. E toda essa visão superficialidade de paternidade acaba interferindo na nossa vida. Eu conheço inúmeros casos que eu poderia utilizar aqui para ilustrar de pessoas que foram abandonadas pelo pai, de pessoas que se tornaram órfãos pelo falecimento de um pai e que carregaram essa ausência, essa dor e transferiram isso para Deus. Então, em algum momento da sua vida, quando uma situação difícil acontece, fala assim, não dá, não vou conseguir, por quê? Porque Deus não me ouve, porque Deus está distante, porque o que vocês falam eu não consigo experimentar, porque eu não consigo ouvir Deus. E todas essas distorções estão relacionadas a essa comparação subjetiva que você grava por causa das suas experiências pessoais.
Então a ideia é que hoje você possa dar um delete aí em toda essa experiência pessoal, para que você possa entender esse projeto de Deus de se revelar ao homem como Pai, e ele vai construindo isso ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Pacto através de sombras e figuras, e no Novo Pacto através do Espírito de adoção, que é derramado, né, através do Espírito Santo, que a Bíblia fala que gera em nós um clamor por paternidade. Então, se você teve uma experiência com o Espírito Santo, dentro de você existe um clamor, uma voz que clama, Abba, Pai, é o que a Bíblia nos diz. Se esse clamor não nasce dentro de você, o desejo por paternidade, então tem algo estranho com o Evangelho que você está vivendo. Porque o Evangelho não é um livro de regras, porque o Evangelho não é uma tábua de leis. O Evangelho é uma nova vida no Espírito e a vida do Filho. E se é a vida do Filho, ele clama por Pai. Então é natural você ter prazer em caminhar como filho e desfrutar de uma paternidade para quem teve uma experiência com o Espírito. Então nós vamos construir ao longo desses próximos módulos o entendimento claro e os fundamentos bíblicos para isso, né? Que a paternidade é essa impartição de vida, de um legado, nós somos inseridos, né, na vida de um pai apostólico, e não é transferência de conhecimento, tampouco de herança. Existe uma diferença de transferência de conhecimento. Você quer ver nesse aspecto? Você chama para caminhar, eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Hoje, para quem está me assistindo não me conhece, eu tenho uma responsabilidade hoje primeira na minha vida ministerial, que é o cuidado de pastores. Nós temos um trabalho chamado Aljava de pastorear pastores, de cuidar daqueles que cuidam. E é interessante que quando alguns pastores buscam auxílio e buscam ajuda, a primeira coisa que eles pensam que eles vão receber é um discipulado de instrução. Então eles sentam comigo e falam assim, o que a gente vai aprender hoje? Eu falo assim, não, a paternidade não é um discipulado de instrução. Jesus não ficava sentado com eles e falava assim, agora toma nota aí. Né? O discipulado de Jesus você quer caminhar no Espírito? Então vem e me segue. Né? É caminhar junto, não é caminhar por instrução. A gente aprende no dia a dia. E é interessante porque tudo vai bem até que uma primeira correção surja. Tudo vai bem até que um primeiro não surja. Tudo vai bem até que você fale num tom de voz que a pessoa não goste, ou que você dê uma direção que a pessoa não concorde. Porque é fácil você receber informação textual, difícil é você ser corrigido. Aí você vai percebendo se você está gerando um coração de filho ou um coração de discípulo. E a ideia da paternidade é muito além do que produzir discípulos, é gerar filhos. Né? E por isso que eu fiz questão de escrever aqui, não se trata de transferência de conhecimento e não de herança. Por qual a diferença de herança e legado? Herança é algo que alguém deixa para você, legado é algo que alguém deixa em você. Existe uma diferença grande entre as duas coisas. Né? Um pai pode até deixar herança e legado, mas o principal é o legado. Você sabe que todas as histórias de família que eu tive a oportunidade de ver quando um pai falece, seja famílias ricas que o pai deixou muitas posses, ou num caso muito próximo de mim que o pai deixou apenas um Fiat Uno. 4 filhos. O que o pai tinha? Um Fiat Uno, pastor Marcos. Né? A briga é a mesma. Os filhos ficaram sem se falar anos por causa do Fiat Uno. Né? Nas outras, então, quando tem muitas posses, cara, divisões, os filhos parece que nunca mais vão se entender na vida. Ainda que o pai deixe em vida a herança escrita, isso é para todos acham injustos. Né? Então, herança não é o de mais especial que um pai pode deixar, mas infelizmente tem muitos pais que não têm outra coisa a deixar a não ser herança. Né? E um pai que tem muito dinheiro e muitas posses e deixa só isso, na verdade deixou uma herança, deixou algo miserável, porque o legado te dá a possibilidade de reconstruir quantas vezes for necessário. A herança ela é consumida, né? E não gera história. Né? Você vê que a história se acaba, um legado ele percorre gerações. Então, eu tenho visto que muitas vezes também a situação da paternidade, eu estou fazendo uma introdução para que você que está me ouvindo
de fato possa estar com o teu coração aberto para um assunto tão especial. Por quê? Porque eu tenho visto muito abuso nesse assunto, né? Eu tenho visto muitas pessoas que ministram paternidade porque ouviram falar sobre isso e querem implantar uma ferramenta de controle na igreja. Então tem manipulação, tem domínio, tem opressão. E eu já conheço pessoas, apesar de paternidade ser um assunto relativamente novo no que diz respeito à vivência eclesiástica, né? É um assunto que a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, né? Desde o início da história, Deus se manifestando como pai. Quando você vê Abraão e Isaac, ali é o retrato do quê? Né? Mas infelizmente na prática da igreja, que se a gente entender a igreja que nasce em Atos, depois misturada com a política em Constantino, né? Mistura poder e fé, você vai vendo que a paternidade vai alcançando uma distorção de fato para domínio e controle. Então, quando ela é restaurada dentro de uma restauração apostólica e profética nas últimas décadas dentro da igreja, ela ainda vem com algumas distorções que no momento que nós estamos vivendo hoje, você já encontra pessoas que foram feridas pelo assunto. E fala assim, eu não gosto desse assunto porque eu estive num lugar... Então, assim... mais uma vez, a gente não pode basear em experiências negativas de ambientes que tiveram uma distorção da verdade para falar que não é verdade. Então a ideia é que nós possamos mostrar e construir para vocês, através dessas aulas, uma visão clara do desenho original de Deus com relação à paternidade, né? Onde não tem busca por status, onde não tem busca de plataforma de visibilidade, onde não tem interesse, né, a não ser a disposição de servir ao Senhor, no caso do pai no cuidado dos filhos e no caso dos filhos de se sujeitar a um processo de crescimento e amadurecimento, né? E existem duas paternidades e duas maneiras de nós sermos gerados. Tem duas paternidades? Sim. Na verdade, quando você tem uma experiência com Deus, você pode ser adotado. Quando você não tem essa experiência com Deus, você já foi adotado. A questão é que, de fato, nunca tem neutralidade na nossa vida. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos ler, então, Gálatas. Uma pergunta, né? Eu ainda estou na parte introdutória, mas quem está aqui comigo, me acompanhando, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Anotaram algo que gostariam de me perguntar? Eu posso parar agora e responder vocês. Tem uma pergunta. Então, vamos lá. Vou pedir para o pessoal liberar o microfone. Está liberado? A pergunta para quem está nos assistindo agora, mas não está vindo, vem do pastor Hilton. Pastor Hilton pode fazer para a gente essa pergunta. Em Gênesis 25 fala que Abraão morre. E em Gênesis 26 Deus começa a falar com Isaac. Mais para frente Isaac morre e Deus começa a falar então com Jacó. E Deus começa a falar diretamente com Jesus depois da morte de José. E isso é a realidade do antigo pacto. No novo pacto, Deus fala com os pais e não precisa que um pai saia para que o outro entre, porque agora são pais de pais. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, sobre essa realidade do antigo pacto e essa realidade do novo pacto na paternidade. Tá. Na verdade, você conseguiu deu um salto. Compreender? Consegui. É que você deu um salto lá na frente, né? Sim. Eu estou no aspecto da introdução aqui, mas eu vou te responder. Não, pelo fato de quando Deus ele espera primeiro Moisés morrer, aí sim ele fala diretamente com Josué. Então foi nisso que nasceu a pergunta. Tá bom, então beleza. Você fez a conexão que eu precisava para chegar a tua pergunta relacionada ao que eu falei até agora. Então a pergunta do Hilton acho que ficou claro para todos. O antigo pacto vai sendo construído de uma transição onde Deus fala com Moisés e só começa então as instruções a Josué, não que Deus não falasse com Josué. Sim. Tanto que Deus falava com Josué, que Josué se sujeitava a Moisés porque ele ouvia Deus, né? Mas as instruções começam a ser dadas a Josué na ausência de Moisés. Por quê? Existe uma realidade muito grande, existe um abismo de diferença do Antigo para o Novo Pacto, e eu não tenho como falar de todas elas, mas uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte, quando nós falamos de Novo Pacto, a nova aliança, eu preciso entrar nesse assunto agora, não era agora, mas eu tenho que falar e eu acho que vai ser interessante. Eu falei isso para vocês esses dias numa ministração. Existe duas palavras na Bíblia para pacto e existe duas palavras na Bíblia para novo.
A palavra para pacto é barite e diateque. Essas duas palavras são usadas na Bíblia para pacto, barite e diateque. Barite é utilizado no Antigo Testamento e diateque no Novo. Barite, se a tradução literal seria contrato, né? Contrato entre duas partes, onde tem responsabilidade entre ambas. E o Antigo Testamento é todo fundamentado em barite, é meritocracia. Deus tem uma parte, cumpre o homem, se o homem cumpre a lei, ele tem os seus benefícios, se ele descumpre, tem as suas consequências. Por isso, existe atualização desses contratos. O contrato de Deus com Noé é um, depois com Moisés é outro, com Davi tem atualizações. E a cada novo contrato, a palavra utilizada é a palavra nel. Nel é a versão mais atualizada de algo já existente. Então, todas as vezes que um novo pacto dentro do Antigo Testamento vinha à tona, ele atualizava o anterior. É até interessante explicar que existem algumas vertentes que não conseguem compreender a clareza do novo pacto, porque eles emendam tudo, como se o novo pacto fosse uma atualização dos antigos. Mas a própria descrição da palavra novo pacto, que Paulo usa em Coríntios quando fala que nós somos ministros competentes do novo pacto, que Jesus fala na ceia quando ele fala que ele estava firmando um novo pacto, né, na carne e no seu sangue, a palavra que ele utiliza não é nel e nem barite. É a palavra kainon e diateque. Kainon por quê? Porque não é novo de atualização, é novo de inédito, inexistente, não teve nada anterior igual. E por que não teve nada anterior igual? Porque agora não se trata de barite, não se trata de contrato, se trata de testamento. E como se trata de testamento, a gente está falando de um pai que está deixando algo para um filho, que só pode ser dado a partir do momento do falecimento ou da ausência desse pai, e o filho não precisa fazer mais nada, ele basta ser filho para que ele possa ter acesso a esse testamento que um pai deixou. Então aqui nós vemos uma diferença muito grande de Antigo e Novo Pacto. O Novo Pacto já nasce com a realidade de paternidade. O Novo Pacto já rompe com a mentalidade de meritocracia. O Novo Pacto já mostra que a condição de ser filho é o que te dá direito a acessar testamento, né? E o Novo Pacto já te insere numa condição onde Deus então pode falar com você. Por que ele não falava? Porque no Antigo Pacto Deus se movia desde o momento em que o povo fala assim, não fala mais com a gente. Esse negócio de raio e trovão, a gente treme as pernas, fica com medo. Quando você quiser falar, Deus, fala com Moisés. A gente quer um representante. A partir de Deus falou assim, beleza, então agora... E o Antigo Pacto todo é um pacto onde pessoas ministram em favor dos homens através de ouvir a voz de Deus. Pessoas, indivíduos, isoladamente. Então, se Deus não é Deus de confusão, ele tem que falar individualmente, ele não fala com 2, 3 ao mesmo tempo, né? Miriam, por exemplo, ia falar, com Moisés eu falo face a face, você... Deus afirmava isso, vocês pediram, eu tenho as pessoas com quem eu falo, né? Então Deus não quebra os seus protocolos. Ele não tem como ficar falando, Josué, se prepara aí, hein? Moisés, está chegando a tua hora. Não. Moisés, enquanto Moisés está na liderança, é ele. Depois Moisés parte, ele começa a falar com Josué. Daí ele fala com Davi. Davi sai de cena, ele começa a falar com Salomão. Porque Deus vai cumprindo esses protocolos através de indivíduos. O Novo Pacto não tem mais indivíduos. O Novo Pacto a gente perdeu a nossa individualidade. O Novo Pacto surge a eclésia, que é uma palavra que a sua origem é um substantivo coletivo. Não tem como as pessoas que falam hoje de forma equivocada, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você só é igreja se você souber falar, nós somos igreja. Porque ninguém é igreja sozinha. A palavra igreja, ela é coletiva. Eu não tenho como ser igreja se eu não me relaciono com vocês. Eu não tenho como ser igreja se eu critico a igreja e vivo sozinho na minha casa, congregando no meu quarto. Não existe isso. A igreja, ela pressupõe que você perdeu direito à sua individualidade e você foi inserido num corpo onde não tem mais o protagonismo de um indivíduo, mas de um corpo que se move debaixo de um cabeça que é Cristo. Então, como Deus se move no Antigo Pacto? Através de homens. Como Deus se move no Novo Pacto? Através de um homem.
Qual homem? Cristo. E esse Cristo é um homem, é um organismo coletivo. Se ele é um organismo coletivo, Deus fala comigo e fala com você. Por coincidência, você está aqui hoje e você caminha comigo como filho espiritual. Quer dizer que Deus só fala comigo e não fala com você? Não, Deus fala com nós dois. Mas nós dois estamos sujeitos ao mesmo cabeça, então não tem confusão. Eu não sei se você entendeu assim, a diferença, mas num pacto onde Deus trata com indivíduos e num pacto onde Deus trata de forma coletiva com filhos, todos os filhos ouvem a partir do momento que nós somos ruios. Né? O que são ruios? São filhos que passaram por um processo de ruiotesia, que é um processo de amadurecimento. Porque se nós não passamos por um processo de amadurecimento, Hebreus fala que em nada nós temos diferença de um escravo. Apesar de ter um testamento no nosso nome, nós não temos como acessar isso pela nossa imaturidade. Respondi a tua pergunta? Sim, então poderíamos dizer que Deus hoje fala com os pais apostólicos pelo fato dele ver Cristo nos pais. Deus sempre vai falar no Novo Pacto através de Cristo. Através de Cristo. Então, se um pai está em Cristo, Deus fala com os pais através de Cristo. E Deus fala com os filhos através de Cristo. Só que se é o mesmo Deus falando, não tem confusão. Né? Um pai que está em Cristo, ele não oprime um filho. Ele serve para ir falando, olha, vai ouvindo que é por aqui que você vai passar. Eu só estou preparando o caminho para você. Não tem competição, entendeu, Hilton? Não tem competição. E do mesmo jeito, um pai fala com o filho, mas não vai falar para o filho assim, olha, seu pai está errado, hein? A mesma voz que fala com um, porque é o mesmo espírito que operava em Deus, o pai com o filho. O filho o tempo todo tentando glorificar a Deus e Deus o tempo todo honrando o filho. Esse espírito que se movia ali na Trindade é o espírito que governa as relações de pai e filho espiritual no Novo Pacto. Quando tem algo diferente disso, já tem algo que está desalinhado, né? E na parte da instrução ficou claro pelo fato de, tipo assim, Deus não ficava dando instrução a Josué, senão Moisés falava, peraí Deus, né? O senhor me colocou como pai sobre Josué, o senhor está instruindo ele diretamente, vai dar um desencontro de informação. Então Deus respeita, né, as pessoas que ele levanta como paternidade sobre outras pessoas. Você vê que Deus ele vai falando para José, vai com o menino para o Egito, desce com o menino para Nazaré, e não fala com Jesus, né? Ele, depois da morte de José, ele vem diretamente dando instruções a Jesus. Isso que ficou interessante no que o senhor foi falando de... Mas você deu... Todos esses exemplos são Antigo Pacto. Sim. Agora, se você pegar no Novo Pacto, o mesmo Deus que fala com Paulo, fala com Timóteo. Sim. Né? Agora, o que eu acho, por exemplo, na minha experiência como filho, não como pai, tem coisas que Deus fala comigo relacionado ao ministério cujo líder é meu pai espiritual, que é o apóstolo L. Testifica. Daí qual que é o meu papel? Nem sempre testifica. Sim. Né? Mas eu ouvi algo da parte de Deus. Eu implanto isso, eu ponho em execução, começo a compartilhar com todo mundo. Não. É algo relacionado ao ministério, a primeira coisa que eu faço é levar ele como meu pai. E tem horas que a única coisa que ele me responde é um silêncio. E para mim basta, porque ele tem a responsabilidade de discernir o que Deus falou para mim, e depois às vezes tem coisa que depois de meses ele vem e fala, cara, sabe aquilo que você me falou? Agora é o tempo. Fala, Ou tem coisas que eu falei, eu tenho a responsabilidade de ouvir, e não é porque eu ouvi da parte de Deus que eu falo para ele tem que aplicar. Quando essa relação é saudável, porque qual que é o grande problema que a gente vê de manipulação hoje e de rebelião? Deus fala com todo mundo? Deus pode falar com todos, né? Até com o cara imaturo Deus fala, porque é o processo de amadurecimento, o Espírito vai nos convencendo. É a mula, né? Agora, qual que é a diferença de um filho maduro? Ele não precisa que a sua voz, que a sua palavra seja colocada em prática para ele se sentir aceito. Então, assim, Deus falou comigo. Por que Deus só fala com ele? Não, Deus fala comigo também, só que eu sei sujeitar o que Deus fala comigo a ele, porque a direção está na mão dele. E é diferente de alguém que caminha dentro de uma posição buscando validação, buscando aprovação, porque a raiz é a orfandade. Daí ela fala algo. Vou te dar um exemplo. Olha, Deus me deu uma visão que a gente tem que ter bandeira de tigre na hora da dança e não bandeira de leão.
cara teve uma visão espiritual, foi um anjo que apareceu e falou com ele. Ele chega para o apóstolo Hélio e falou assim, não, Deus te mostrou, beleza, eu vou discernir. Daí o apóstolo Hélio não coloca a bandeira de tigre, que achou que não tinha nada a ver isso. O cara fala assim, não, esse cara tá fora, porque Deus falou comigo e ele não colocou em prática. Eu vou sair daqui e vou para outro lugar. O que ele busca? Alguém que valide aquilo que ele pensa. Ele não está disposto a sujeitar. Então, o coração do filho, você vê Jesus, né? Ainda no Antigo Pacto, Getsemane. Ó, o senhor pode me afastar? Jesus já tinha uma dimensão do que seria a cruz. Será que não dá para eu salvar o mundo sem passar pela cruz? Jesus falou isso. Jesus fez uma proposta para Deus, que Deus falou assim, que o silêncio de Deus foi falar, não dá para aceitar a sua proposta, vai ter que ser do meu jeito. Jesus não surtou depois, falou assim, ó, sabe de uma coisa? Você nem me ouviu, cadê você como meu pai? Eu pedi para você me livrar. Ele já emenda na própria oração, falou assim, ó, eu estou pedindo isso, mas faz do teu jeito. Né? E é interessante que quando eu vou dar uma sugestão, sempre nasce isso no meu coração, sabe? Olha, apóstolo, eu estou te falando isso, mas o que você fizer, eu estou junto. Então, esse espírito tem que haver sempre na relação entre pai e filho para que não haja competição. Cada um tem que se entender o seu papel. Daí as coisas funcionam. Até como filho natural. Não estou falando de paternidade espiritual. Se você vive isso de forma... Na vida natural, eu me formei como engenheiro e vim trabalhar na empresa com meu pai, que meu pai já tinha 20 e poucos anos. Eu tinha uma visão atualizada, ele tinha uma visão diferente. E eu trazia ideias e muitas vezes ele falava assim, não... Eu me lembro quando eu comecei a falar com ele de marketing. Falei, pai, a gente precisa melhorar o marketing. Ele falou, marketing para mim é placa na frente da obra. Se você tem placa na frente da obra, a gente está fazendo marketing da consultora. Cara, foram anos até que ele pudesse entender a necessidade de criação de site, de redes sociais, fazer campanha na TV. Agora tem um tempo e um filho tem que entender que quando ele obedece e se sujeita, isso leva a um processo de amadurecimento. E a construção do novo pacto é muito diferente do antigo, porque o novo pacto ele é um guarda-chuva, mudança de ambiente jurídico e muda tudo. O novo pacto ele não vem sozinho, ninguém pode falar de paternidade se não entender novo pacto. E ninguém pode falar novo pacto excluindo paternidade, porque o novo pacto ele inaugura um ambiente que vem como característica principal paternidade, ferramenta para processo de amadurecimento dos filhos. Olha, está tudo conectado. Qual a ferramenta para o processo de amadurecimento dos filhos? Se novo pacto inaugura um tempo de paternidade espiritual, Deus já prepara, olha, quais as instruções para que os filhos cheguem no ambiente e amadureçam? 5 ministérios. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Qual o alvo disso? Até que todos alcancem a estatura e cresçam. Então está tudo conectado. Quando você vê alguém falando de 5 ministérios, não entende o novo pacto, está incompleto. Você viu a pessoa falando de paternidade, não entende o novo pacto, está incompleto. Você viu alguém falando de novo pacto, mas não passa por 5 ministérios de paternidade, tem alguma coisa errada. É um pacote que tudo anda junto.